Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de escola dominical, revista de jovens e adultos, nesse terceiro trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3 do dia 19 de junho de 2020. O título da lição é Despertamento renova o altar. Despertamento. Que coisa linda que o pastor Eurico Bergsten nos falou aqui. Que legado que este saudoso servo de Deus nos deixou. Despertamento renova o altar. O texto áureo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem uma tradução que diz, ou uma versão, né, que diz: e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar pode estar quebrado, mas é do Senhor. O altar pode estar em ruínas, mas é do Senhor. Nós não precisamos construir outro altar ou oferecer em um altar de outro Deus. Aliás, para nós não existe outro Deus. Os outros deuses são falsos. Só o nosso Deus é verdadeiro. Então nós não precisamos construir outro altar e nem oferecer em altar de deuses pagãos. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Antes de oferecer o sacrifício, é preciso restaurar o altar do Senhor. Se está quebrado ou está em ruínas. Nós não podemos também oferecer no altar quebrado, porque Deus não vai receber. O altar estava em ruínas e não era Elias que tinha produzido aquilo. Não era Elias que tinha deformado, detonado, quebrado o altar do Senhor. Mas Elias estava ali para oferecer. Então não importa quem quebrou o altar. Não importa quem fez o altar do Senhor está em ruínas. Importa que este é o nosso tempo. E nós temos que oferecer no mesmo altar. Que nós tenhamos o mesmo espírito de Isaque, que desentulhou os poços que o seu pai havia cavado e deu a esses poços o mesmo nome. Ei, esse negócio de pôr outros nomes, de inventar um nome novo, não. Os mesmos nomes. É um retorno à origem. E eu vou repetir o que eu já disse aqui, gravando as aulas da revista de Discipulado 1. A Assembleia de Deus no Brasil completou 109 anos no dia 18 de junho agora de 2020. Eu não sou denominacionalista, entendeu? Eu não acho que é só assembleiano que vai para o céu, eu não acho que nós temos razão em tudo. Eu acho que nós somos assim. Né? Eu acho que, eu sou assembleiano. Eu procuro ser criterioso nas escolhas que eu faço. E eu gosto do lugar onde eu estou. Mas não sou denominacionalista. Tá ok? Não sou. Até porque prego em outras denominações. A Academia de Pregadores é interdenominacional. Eu sei que nós não somos perfeitos. Mas foi a Assembleia de Deus, e aqui eu não estou ovacionando a denominação, foi a Assembleia de Deus que chegou no Brasil há 109 anos atrás. E iniciou o movimento pentecostal. Ei, nós precisamos voltar à origem. Com critérios. É lógico que não vivemos mais o mesmo contexto de 109 anos atrás. Mas precisamos ter os mesmos princípios. Elias restaura o altar que estava quebrado. Então o que nós precisamos fazer é restaurar o altar. Verdade prática. Satanás jamais, nunca, jamais, Satanás irá derrotar o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O Espírito de Deus tem um renovo. Eu vou ser bem redundante. Um renovo novo todo novo dia. Então, o diabo jamais irá derrotar o crente cujo altar é constantemente renovado. Ponto central da nossa lição. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O evangelho é cristocêntrico. Tudo que nós pregamos, toda mensagem, todo hino tem que ser cristocêntrico. Tudo que nós falamos, todo ensino bíblico teológico tem que ser cristocêntrico.
Cristo é o centro, é o eixo central de toda a Bíblia. Objetivos da nossa terceira lição, objetivo geral, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E objetivos específicos, elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Segundo, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Ah, mas não é, hoje são novos tempos, é uma nova realidade, é uma nova sociedade, ok, mas as características de um verdadeiro avivamento são as mesmas. Eu não estou falando que ele se dá do mesmo jeito, mas se dá com as mesmas características. Nós vemos outra sociedade, eu sei, não tem como viver hoje uma igreja como a igreja de 30 anos atrás. E eu não sou daqueles que dizem, eu preferia a igreja de 30 anos atrás, eu prefiro a igreja de hoje. Eu prefiro a igreja de hoje. Eu sou filho de crente, gente. Sou filho de assembleiano, estou com 4.4. E eu prefiro a igreja de hoje. Nós vivemos num tempo em que a gente sofria até alguns abusos pastorais. A gente sofria, tem que falar baixo. A gente sofria abusos pastorais, mas também não me venha falar dos nossos líderes lá, tá? Não me venha detonar, malhar os nossos líderes lá. Porque eles até cometeram alguns abusos, sim. Mas tudo que eles faziam era acreditando que estava fazendo o melhor para o reino de Deus. Era a visão que eles tinham. Nós também éramos uma sociedade diferente. A gente não pensava tanto, a gente não questionava tanto, a gente não tinha acesso ao conhecimento como temos hoje. Então, para aquele tempo, funcionou. Para aquele tempo funcionou. A prova é que a gente está aqui até hoje. 109 anos depois estamos aqui. Funcionou para aquele tempo. Mas e agora? E para a nossa geração? Nós temos que fazer uma atualização de tudo. Mas as características têm que ser as mesmas. Né? A gente tem que olhar e tem que ver Deus do mesmo jeito. São os mesmos princípios, os mesmos, eu gosto de usar o termo referenciais. Os mesmos referenciais. Tá ok? Leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 2, versículos 2 a 5 e os versículos 10 ao 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Veja que eles estão observando a lei. Eles estão fazendo tudo. É um tempo que eles estão sendo usados por Deus para restaurar. Mas eles estão fazendo conforme a lei do Senhor. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Olha, eles estão voltando ao princípio de tudo, até no louvor. Eles estão voltando lá no início, quando Davi estabeleceu os músicos. Que bênção! E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel.
E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Que negócio legal isso aqui, olha. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Tem gente chorando, tem gente lamentando. Esse templo não é nada. O templo de Salomão, que era verdadeiro, quanto ouro, quanta prata. É engraçado que enquanto alguns estão jubilando porque Deus está promovendo a restauração, tem gente chorando preso ao passado. Tudo bem, não é o templo de Salomão, não tem aquela glória toda. Aliás, não tem aquele ouro todo, aquela prata, não tem aquilo tudo. Mas Deus está fazendo uma restauração, meu Deus. Deus está trazendo um renovo. É incrível, porque tem gente que está chorando, enquanto outros estão se alegrando. Mas uma coisa acontece, os que estavam se alegrando levantam uma voz de júbilo tão alta, que a voz de júbilo suplanta a voz de choro. Que aprendizado lindo para os nossos dias, né? Qual é a voz que mais aparece entre nós? Voz de júbilo ou voz de choro? Que nós possamos jubilar ao Senhor com tão grande grita, que aqueles que resolverem chorar não têm uma voz mais alta do que a nossa. Que nós sejamos uma geração de voz de júbilo e não uma geração de voz de choro. Aqueles que querem chorar até podem chorar, mas tem que ouvir o júbilo da gente. Vamos à introdução da nossa lição. Introdução. Glória a Deus. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista coloca que nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de chegarem mais perto do altar de Deus. O que caracteriza um verdadeiro despertamento é a necessidade de chegar mais perto do altar de Deus. Eu fiz aqui uma observação que é a seguinte: no Antigo Testamento, o altar, eu acho isso, quando eu falo de altar, eu gosto de frisar isso aqui, ó, que eu vou falar agora, porque eu acho isso magnífico. No Antigo Testamento, o altar era onde Deus e o homem se encontravam. Era no altar que Deus e o homem se encontravam. Sempre que o homem queria encontrar Deus, o que ele fazia? Ele ia no altar. Então, para os nossos dias, esta verdade também se assevera. É no altar. Se nós queremos realmente encontrar com Deus, a gente tem que ir no altar. Antes de iniciar uma festa, a gente vai no altar. O que nós vemos acontecer aqui, e as descrições da leitura bíblica em classe, é justamente esta. Antes de começar qualquer coisa, primeiro eles foram para o altar. O texto nos diz que Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel e seus irmãos, edificaram o altar de Deus e ofereceram sobre ele holocaustos. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ir no altar. Começar uma reconstrução sem ir para o altar é começar um projeto fracassado. Eles foram para o altar primeiro, ofereceram sacrifício a Deus, celebraram as festas que a lei determinava. Aí agora sim, depois que a gente passa no altar, a gente pode ir executar o trabalho, porque vai ser sucesso. Eu fiz uma outra observação aqui. Não se pode ir ao altar de mãos vazias. O altar é o lugar onde nós oferecemos. O altar é o lugar do sacrifício. O problema é que a gente está querendo ir para o altar só para receber. Gente, no altar é o lugar onde a glória de Deus vinha, sem dúvida. Mas antes da glória de Deus descer sobre o altar, era um lugar onde o ofertante chegava com as mãos, não chegava de mãos vazias.
Ele chegava para oferecer. Era o lugar do sacrifício, o lugar onde a carne morre. A gente tem que aprender a ir no altar primeiro. A gente está querendo receber bênção de Deus. Bênção, bênção, bênção. Só receber bênção. Mas a gente tem que ir para o altar. Quando a gente passa primeiro no altar, o altar é que promove todas as demais coisas. Primeiro ponto, o comentarista tratou sobre o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro parágrafo, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Eles estão voltando para reconstruir, mas tem inimigos ali. Eles sabem que os inimigos são implacáveis. Eles não são só inimigos do povo, eles são inimigos da obra. Porque aqueles que são inimigos, aqueles que são meus inimigos, são inimigos do Anderson. Mas aqueles que são inimigos do projeto que nós estamos realizando para a obra, não são meus inimigos, são inimigos da obra. Agora, como que a gente vence esses inimigos? No altar. Aí eu fiz a seguinte observação. Os inimigos são vencidos no altar de Deus. Sabe qual é o problema? E é o que